Bom dia aos nossos companheiros, bom dia nossas companheiras, bom dia a todos os internautas que agora estão com a gente. Aqui é mais uma edição do Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, no sentido de que possa dialogar com seus militantes, com as instâncias partidárias, com seus parlamentares nos diversos níveis, para discutir, apresentar, informar sobre o andamento da ação do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa. E hoje estamos aqui com a deputada Fátima Nunes, a deputada mulher mais bem votada do partido. Ela foi a mulher mais votada, ficou em primeiro lugar. É uma deputada muito ativa, guerreira, trabalhadora e que corre muito esse estado. Ela atua em todo o estado, mas ela tem uma identidade muito forte com o sertão, com o semiárido, apesar de não só atuar no semiárido, mas é uma identidade de vida da sua trajetória. Então isso que faz a sua marca, que ela gosta, sente orgulho, a gente vê o sorriso largo dela e ela se sente muito bem, tem orgulho das suas origens e hoje está aqui com a gente, apresentando um pouco do seu trabalho imenso, que um programa como esse é muito insuficiente para discutir tudo isso que a senhora faz. Então, prazer tê-la aqui no programa do Partido dos Trabalhadores, da sua bancada estadual. Muito obrigado, deputado Marcelino Galo. É uma satisfação pertencer à bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras e ter o senhor como nosso líder. E fiquei muito feliz também porque a companheirada, os pares no Partido dos Trabalhadores, que somos 10, me escolheram para ser a presidenta da Comissão Especial da Promoção da Igualdade. E nesse país marcado por tamanha desigualdade, injustiça e luta também pela cidadania, pela democracia, pelo direito de ter vez e voz, então isso também foi um compromisso muito grande que veio reafirmar na minha ação diária de trabalho. Portanto, ter a minha presença hoje aqui ao seu lado, nesse minuto da democracia, para tratar com os nossos internautas, com os companheiros do partido que estão nos ouvindo nesse momento, é também um compromisso e um fortalecimento dessa nossa ação de bancada parlamentar e um fortalecimento da nossa luta diária, porque aqui nós estamos prestando conta daquilo que o povo nos confiou com o seu voto. Estar aqui na Assembleia, votar toda vez uma lei, um orçamento, como votamos a lei que institui a política de convivência com o semiárido, é dizer para as pessoas que valeu o voto e continuaremos batalhando ainda mais para que o nosso governador Rui Costa, o nosso senador Jacques Wagner, que também são do Partido dos Trabalhadores, sempre estejam nesse entrelaçamento de compromisso, de luta para melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo da Bahia e reduzir estas desigualdades tão marcantes. Mas, deputada, a gente conhece muito o trabalho da senhora, mas como a senhora vê, a senhora entende essa sua força eleitoral, Por que Fátima Nunes tem tanto voto no estado da Bahia? Que pergunta, Eu acho que eu sempre chamei o doutor Marcelino quando ele foi diretor do INCRA e sempre a gente estava lá batalhando para conquistar terra para o nosso povo. Porque a gente sempre acreditou que repartir a terra é repartir o pão, é repartir a condição das pessoas ter a sua autonomia de viver. E por isso essa nossa luta também integrada com os povos indígenas, porque eles é que são os verdadeiros donos das terras do Brasil.
e da Bahia. E com a chegada dos brancos, esses brancos foram nos encurralando. Tanto os que eram donos da terra, os índios, como aqueles brancos que vieram para o trabalho, que se miscigenaram na construção dessa sociedade, mas que por ser também de poucas condições, ficaram pobres e muitas vezes sem terra, e essa foi a nossa luta. Então, eu acho que essa marca da luta pela terra, da luta pela água, da luta para as pessoas irem estudar, como eu, para estudar, eu caminhava 6 quilômetros por dia para chegar na minha cidade, Paripiranga, que é a minha terra natal. Mas eu entendi o valor do conhecimento. Por isso que eu sempre fico alegre, fiquei muito alegre quando o nosso ex-presidente Lula, criou as oportunidades da universidade, porque foi a forma de igualar o conhecimento para muita gente. E hoje a gente se entristece com esse retrocesso, porque a gente vê um governo que não foi eleito por nós baianos, porque nossa votação expressiva foi no Haddad, mas a gente vê essa política de cortes dos direitos e também dos recursos, inclusive para esses campos sociais, tanto para a reforma agrária, como para as universidades, como para o ProUni. Então, esse resultado da minha eleição é resultado dessa teimosia, dessa ousadia, de dizer a gente não aceita que um país tão rico, de tantas belezas naturais, sejam usados apenas por alguns. E agora esse triste presidente quer entregar a Amazônia, que é a maior riqueza do nosso país, para os americanos, para outras pessoas que não precisam disso. Então essa nossa resistência, essa nossa luta, essa nossa busca por direitos é que faz com que as pessoas entendam, poxa, ela é do nosso lado, ela está do nosso lado, então vamos ficar juntos. E não é diferente com o senhor. Eu sempre refaço na história, eu até coloquei na minha sala um quadro desse aqui, porque esse quadro aqui, de nós 10 parlamentares do PT, é que dá força para a gente saber, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, não é somente eu que quero uma sociedade diferente, é o nosso partido, com as mulheres, com os homens, e ocupando o espaço de poder e tendo mais mulheres também, ocupando, seja na vereança, em Salvador e nos municípios do interior, mas também nas prefeituras, e com fé em Deus voltaremos um dia a governar esse país para devolver as oportunidades para o nosso povo. Com certeza. Mas, deputada, a senhora é uma deputada muito disciplinada, né, partidária, e o Partido dos Trabalhadores lhe delegou duas tarefas muito árduas, mas muito importantes para a sociedade, principalmente para o povo pobre, né? Uma na Comissão de Promoção da Igualdade, né, que faz o combate ao racismo, que trabalha políticas no sentido de fazer a reparação social, e outra mais recentemente, que foi coordenar a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, né? E ontem nós vimos uma tragédia, um cacique assassinado, né? O povo sendo massacrado porque querem lhe tomar a todo custo o seu território, né? Isso foi autorizado, né? Quando o sujeito que daí disse que ia legalizar o garimpo dentro das terras indígenas, eles correram, né? Ou aqueles que já tinham ali território sendo explorado para ampliar, ou aqueles que não tinham para agredir, assassinar índios para ocupar, né? Eu vi a manifestação da senhora, mas como a senhora vê, né, essa situação e a correlação disso também no nosso estado, né, onde o índio tem sido, né, muito agredido também. Pois é, deputado. Recentemente nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, aqui ao lado, o acampamento de todos os povos indígenas. E não faltou da nossa parte, né, o senhor como líder da nossa bancada, o nosso compromisso com os povos indígenas da Bahia, que são mais de 22 tribos. E estivemos presentes exatamente teimando
para que os órgãos que existem garantam o direito à terra a quem é dono da terra. E não aceitamos, por exemplo, que lá na Serra do Padeiro, um investimento de alto custo dos capitalistas venha tirar o conforto, a paz e o sossego daquela nossa etnia que vive lá e que precisa viver de forma digna e confortável. E no nosso país, não somente na Bahia, mas também agora lá na Amazônia, nas diversas etnias e tribos que insistem, resistem de viver, nós estamos vendo essa atrocidade, né? É realmente uma crueldade autorizada por quem devia constituir e respeitar a Constituição brasileira, que é dar o direito das pessoas viver onde quer viver, que os índios possam viver nas suas terras, que possam fazer o cultivo e o manejo de forma autossustentável para manter as florestas, até porque é delas que nós precisamos do ar para respirar. Então, esse presidente que está aí é de uma crueldade sem fim com o nosso povo. E a gente sabe que quando eles gritam por justiça, como nós ouvimos ontem em um áudio, um índio falando, a gente fica pensando, mas qual justiça? Se foi a própria justiça com aquele que foi eleito por um povo para bater o carimbo e autorizar toda a sorte de crueldade que está acontecendo. Então, resta a nós a frase que está na nossa cabeça e na nossa camisa: ninguém solte a mão de ninguém. Então, deputado Marcelino Galo, deputada Fátima Nunes, a nossa bancada e a bancada daqueles que acreditam numa possibilidade de um mundo melhor, pegar na mão uns dos outros e continuarmos enfrentando a luta até que a gente tire esta figura perversa que um povo, uns brasileiros, né, colocaram aí para levar o Brasil à bancarrota, à desindustrialização, ao desemprego, que hoje a fome já volta para a mesa das pessoas, já não tem mais o que comer, e ele ainda se acha no direito de negar que tem fome no Brasil. Então é uma tragédia o que nós estamos vivendo, por isso o nosso combate diário, tanto na Comissão da Promoção da Igualdade, como no plenário da Casa, como no nosso trabalho de base nas comunidades, como fizemos essa semana, duas atividades importantíssimas, que são a marca da nossa resistência. A feira literária, porque o nosso presidente Lula disse, ler é um ato de resistência, é conhecer os direitos, é lutar por liberdade. E também a 41ª Jornada dos Lavradores, que foi em Ribeira do Amparo. Tivemos lá mais de 3.000 trabalhadores do sertão lutando por direitos, brigando e querendo Lula livre, que é a liberdade de Lula que garante também as outras ações que nós queremos. Não a esta reforma da Previdência e não a retirada de qualquer direito que nos permita viver com dignidade. Aqui tem Silvana Suplicy, ela mandando um abraço, participando aqui junto com a gente. Mas, deputada, com todos esses afazeres, né, que faz parte aí da rotina por assumir comissões, participar do plenário, organizar esses eventos, como a deputada citou, mas recentemente aconteceu um fato que eu acompanhei e vi o sofrimento, a angústia da deputada, no sentido de querer ajudar, que foi o rompimento da barragem, né? Dos Coatis. Dos Coatis, que atingiu fortemente, né? Ali na sua região, né? Então, a senhora, de forma muito determinada, né, junto ao governo, e terminou que, do ponto de vista da assistência, funcionou e muito bem. Mas é preciso a gente continuar trabalhando. Como foi que a senhora teve tanto tempo, tanta energia, né, para ir também participar ali de todas aquelas atividades em apoio à população?
Deputado Marcelino Galo, muitas vezes a gente vê a cena na televisão, mas acontecendo em outro estado. E a gente às vezes pensa assim que nunca vai chegar para perto da gente. E quando chega, a gente precisa se controlar muito para não entrar em pânico. Porque em pânico a gente não ajuda a resolver nada, né? Então eu realmente, quando vi o primeiro vídeo com aquela água imensa descendo lá para a cidade de Coronel João Sá, que foi o primeiro vídeo que apareceu, mas eu liguei imediatamente para as nossas lideranças que nos acompanham, para ver se estava tudo bem, o Zé Oliveira, o professor Antônio, a Joseane do assentamento Rompe Gibão, para ver, me dar um balanço da situação, e logo depois peguei o carro e desci, fui até o município de Pedro Alexandre, que foi exatamente onde onde a barragem se rompeu, e eu vi a comunidade de Boa Sorte praticamente com a água cobrindo o telhado das casas. Então foi assim um susto muito grande, mas percebi também que a solidariedade entre as pessoas, né, de arrancar os móveis de dentro de casa, de pegar na mão, de tirar a criança de dentro da água, de tirar uma senhora idosa de cadeira de roda rapidamente antes da casa encher, foi uma coisa assim que, digamos, a gente agradece a Deus por esse coração humano que as pessoas têm. E a gente sabe que na hora da emergência, esses primeiros dias, houve muita solidariedade. Em Coronel João Sá, o prefeito mobilizou seus órgãos de governo, deu uma atenção maior, e também a solidariedade das comunidades vizinhas, que nesses dias têm feito muita campanha com roupa, colchões, alguns utensílios domésticos também, porque muitas casas ficaram limpas, não ficou nada dentro da casa, nada, igual uma Santa Cruz. E eu percebi, e tenho dito isso para as pessoas, que a gente tem que colocar os nossos olhos maior para a solidariedade com o povo de Pedro Alexandre, embora a comunidade onde rompeu a barragem foi na área rural, mas era daquela barragem que o povo vivia. Pescavam, faziam sua horticultura, vendiam na feira, e então eles ficaram agora arrasados, sem nenhum meio de produção. Além disso, a cidade, que tem uma parte alta e outra baixa, tem um córrego onde passa o Rio do Peixe, que é um problema crônico. Mas é claro que quando tem uma chuva volumosa como essa, piora totalmente a situação. Então, 2 ruas, também as casas ficaram sem nada. Então, hoje, tanto indo na CONDER, como na Defesa Civil, como na CEINFRA, nós estamos trabalhando para que as ações do nosso governador, e que foi muito rápido e solícito, o governador foi na sexta-feira lá nas 2 cidades, tanto em Pedro Alexandre quanto em Coronel João Sá, e voltou no domingo, e no domingo já foi um pouco mais calmo, porque aí já foi para debater as soluções para situações críticas que ficaram, e estamos aí com essa confiança de que esses 3 órgãos, Defesa Civil, CONDER e CEINFRA, possa nos garantir os recursos para melhorar todas as situações, tanto das moradias, quanto dos córregos que estão dentro da cidade de Pedro Alexandre, como melhorar também a infraestrutura na cidade de Coronel João Sá, que tem casas realmente na beira do rio. Acho que as pessoas pensaram assim, não vai chover mais não, porque no semiárido é assim, né? Chove um ano sim, 8 não. Então, com essa demora de chuva, o povo foi fazendo a casa, e aí tem que a Defesa Civil atuar, e está atuando. Ontem, o nosso diretor Paulo Sérgio recebeu um título de cidadão João Saense, o movimento do MAB, movimento dos atingidos por barragens, inclusive de outros municípios, estão lá desde o 2º dia do rompimento da barragem, tanto indo nas comunidades rurais, como reunindo com os órgãos do governo municipal e do governo estadual. Tem atuado o sindicato, nosso companheiro Zé Augusto, do Sindicato de Pedro Alexandre, João Bodão, vereador Dino, né, a comissão da pastoral lá com Lucinha e todas as outras mulheres lá da igreja, todo mundo atuando para amenizar a situação do momento e trabalhar a recuperação do futuro. Muito bem, a nossa bancada agradece, né, e parabeniza
a representação, né, que a senhora fez com tanta determinação, no sentido de fazer essa assistência e garantir a recuperação, né? Ainda bem que só foram bens econômicos, mas a gente sabe o sacrifício que se faz para se acumular. Então, essas consequências daqui para frente vão ser fundamentais, né, para apoiar. Então, muito obrigado pela ação, né, da deputada. Eu recebi nota de solidariedade de toda a bancada e recebi o telefonema, assim, quase muito cedo ainda, da deputada Maria Del Carmen e da deputada Neuza Cadore. Já preocupado, estão precisando de alguma coisa, estou aqui às suas ordens. Muito bem, a bancada de mulheres aí trabalhando e agindo, né, com seu compromisso com o povo. Mas, deputada, a nossa missão fundamental é a política, né? E nós estamos vivendo um momento muito triste, né, para a sociedade brasileira, um processo de reestruturação, de forma muito perversa, né, que vai extinguindo direitos conquistados a duras penas, né? Então a população, ela de certa forma está meio que perplexa, né, porque nunca viu um grau de desintegração, de usurpação de direitos de forma tão rápida, né? E a senhora, com tanta experiência, o que é que a senhora acha, como orientar, principalmente o nosso partido, que está em todos os municípios, para que a gente possa lutar nesse momento, né, na resistência ao lado do nosso povo, né, para que ele não seja tão, né, na verdade, de forma tão rápida, tendo os seus direitos totalmente, né, usurpados. Eu tenho dito, deputado Marcelino Galo, que desde o golpe, né, cruel contra a nossa presidenta Dilma e a sequência do governo golpista, foi assim um caos com a retirada dos nossos direitos. Mas nesses 6 meses que outro presidente se apossou, né, e foi pelo voto, lamentavelmente, a retirada de mais direitos se aprofundou com uma velocidade imensa, né, cruel. Além do desemprego, os cortes no orçamento e essa política da Previdência Social que praticamente deixa o idoso hoje sem uma perspectiva da sua aposentadoria. E então, nessas minhas andanças e na minha fala aqui no plenário da casa, eu tenho dito quase que uma frase repetida: nenhuma sociedade altera para melhorar a qualidade de vida do seu povo sem o povo participar. Então, a nossa meta é as ruas, é a organização. Nós somos diversos segmentos, mulheres, LGBTs, índios, o MST que luta pela terra, ou às vezes não é bem do movimento MST, mas é de várias outras instituições, FETRAF, FETAG, né? Tantos movimentos, esses todos têm que pegar na mão e fazer um trilho só, enfrentar essa crueldade, essa barbaridade que está aí com o nome de governo, que é um entreguismo total. Imagine a BR, distribuidora, que vale milhões, que ganha milhões, no instante foi entregue a preço de banana. Que o presidente se encarrega de fazer uma fumaça, contar uma história besta numa esquina, chamar nordestino de Paraíba, para as pessoas ficarem ali envolvidas, olhando para aquilo ali, e enquanto isso ele vai entregando o nosso patrimônio brasileiro, nossas riquezas, e deixando o trabalhador brasileiro, a classe média, inclusive, que votou nesta tranqueira, né, mais pobre e mais dificuldade para viver nessa terra. Então, nós só temos um caminho: a luta, a organização, a participação, e a gente precisa da juventude. Nossa, como a gente precisa da juventude! Porque eu já tenho 66 anos, minha voz já está meia rouca, as canelas estão cansadas. Quem vai cuidar disso aí, gente? Temos que buscar
nas universidades, nas escolas do 2º grau. Esses meninos de 16, 17 anos que já votam, tem que entender conosco o que está se passando. Porque se está ruim para a gente hoje, imagine para eles amanhã, que não vão encontrar uma pátria mais amada, e sim uma pátria armada. E com arma não tem vida, com fome não tem vida, sem água porque está vendendo todos os aquíferos. Então, é tudo isso uma marca da nossa luta. E eu acho que amanhã, não sei se o nosso tempo está acabando, amanhã nós vamos ter uma marcha importante, que não tem o nome de marcha, mas é a resistência, é a luta do povo negro, das mulheres negras, né? Celebrando esse julho das pretas, que foi um julho intenso, de muitas reuniões, de muitas participações. Então a gente quer seguir nessa caminhada, lamentando aqueles que se vão. Hoje nós lamentamos a nossa Ruth Souza, a primeira artista que abriu as portas, né, para o mundo da cultura, do teatro, do cinema, da televisão, né? Lamentamos a morte dos que se vão, lamentamos a morte, aí com um lamento já revoltante, que é a morte daqueles que são assassinados, que já foram muitos militantes, inclusive o dessa semana passada, o índio, e a guerra que continua lá, os garimpeiros querendo tomar tudo que é do povo indígena lá do Amapá e de todo o território amazônico. Então, essa é a nossa resistência, essa é a nossa luta, e a gente lamenta os que se vão, mas continua com a esperança, porque como disse o nosso presidente Lula, a esperança precisa vencer o medo, precisa vencer a trama cruel desses ex-juiz, né, que tramou toda essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, esse procurador que não procurou nada a não ser a infelicidade do povo brasileiro, e eles vão ter que pagar caro aquilo que nós estamos perdendo hoje. Por isso a nossa luta não para. Deputada, tem aqui Maria Ferreira, que deseja um bom dia para Fátima Nunes. Agradeço, um abraço. Maria, são muitas Marias que participam desse programa. Mas, deputada, nós vamos ter no dia 1º, né, um grande evento em Vitória da Conquista, né? Vai ser a inauguração da Policlínica. E é a primeira vez que o governador volta, né, depois daquele episódio grotesco que nós presenciamos, quando o dito presidente, né, ele quis tomar cena ali, né, de uma construção do aeroporto, que tem uma história ali, né? Ali começou desde Guilherme Menezes, prefeito, com Lula ainda presidente, depois o próprio governador na época era Jacques Wagner, trabalhando, né, para chegar a esse momento, né, de Vitória da Conquista, que é uma região tão importante, não é só o município de Vitória da Conquista, mas ali o sudoeste como um todo, vai estar ali presente, né, para agradecer aos reais construtores daquela obra. Ironicamente, a primeira grande obra inaugurada aqui na Bahia, a obra dos governos petistas, né? Do esforço do município, do governo e do governo federal, né? Aí o sujeito com a cara de pau aparece lá. Agora eu acho mais ridículo não ele, mas aqueles que acompanham, né? Que sabem da história, o que foi aquela luta. E ali, os papagaios de pirata, cada um, né, com a sua carinha, dando a sua risadinha, né? Então nós estaremos lá, né, deputada? E a senhora também, né, para acompanhar o nosso governador e para dar essa grande satisfação ao povo de Conquista, apresentando a verdadeira história daquela construção. Então, a senhora vai participar? Eu vou, sim, vou aplaudir nossa companheirada de luta, né? Nosso deputado Zé Raimundo, que é nosso parceiro aqui na Assembleia, e todos aqueles que lutam realmente por uma conquista livre, porque alguns nesse período da eleição passada
acho que se confundiram, né? E hoje estão penando aquilo que escolheram, como também os que votaram nesse presidente que está aí, que é essa figura triste. São 6 meses sem nada de bom para o povo do Brasil, mas ele fez muita coisa para os capitalistas internacionais. Usa o avião para sua família viajar, bota o filho como embaixador, apadrinha os amigos que estão lá por perto para abafar os casos, né? E entrega na calada, no silêncio, o pré-sal, a BR distribuidora, as terras da Amazônia para os garimpeiros. Ou seja, se a gente fizer uma lista dos prejuízos que o Brasil já sofreu, que o povo brasileiro já sofreu nesse período, após o golpe, nesses 6 meses dessa gestão, a gente fica numa tristeza profunda, arrisca até uma depressão. Mas, como bom brasileiro e brasileira, como bom nordestino e nordestina, não brinca em serviço, né? E não se acomoda quem resiste à seca, quem resiste à fome, como o nosso presidente Lula resistiu, que comeu café com farinha. Não somos nós que vamos nos acovardar. E a gente tem muita gente nos seguindo. Embora quando os papagaios de pirata, como o senhor disse, apareçam, eles estão ali por trás, mas tem gente que vai até para curiar o que é que está acontecendo. Mas não concorda com essa perseguição ao nosso senador, né, que de vez em quando eles levantam a lebre aí para perseguir o senador Jacques Wagner. Nós não concordamos com isso. E muito menos ao nosso governador, porque a Bahia só veio ter vez e voz, acessibilidade, metrô, água, né? Vida para o nosso povo, estudo para a nossa companheirada, ter 1.500.000 cisternas construídas, que encheram todas agora nesse período de chuva, que as mulheres é só colocar o balde e tirar a água para lavar os pratos, fazer o serviço, sem precisar botar a lata na cabeça e viajar quilômetros para ir até o tanque. Só aconteceu isso no governo do PT. Queira ou não queira, eles têm que engolir. E a gente vai trabalhar muito para a gente reverter o mais rápido possível essa situação e sempre aplaudir aqui ao nosso governador Rui Costa. Na semana passada esteve em Paulo Afonso, inaugurou a nossa policlínica com mais de 19 tipos de serviços e com certeza no dia 1º estaremos em Vitória da Conquista para celebrar mais uma conquista para o povo baiano. Deputada, tem Lilei Barreto aqui mandando um abraço. Será de Santa Brígida, não? Aqui não diz lá. Ou é o Lilei daqui de Salvador? Mas é. E nós estamos vencendo o nosso tempo, mas tem uma questão que a gente não poderia deixar de tratar, que tem a ver com a sua história, com a sua militância, com toda a sua trajetória política, que é a agricultura familiar. E nós estamos na Semana da Agricultura Familiar, onde foi o Dia Internacional do Agricultor Familiar, e nós vamos ter aqui uma série, quando voltar às atividades da casa, uma semana dedicada a esse segmento da economia, da sociedade, da política, cultural, tão importante, tão importante. Lilei é de Mor-Pará, ex-prefeito, tá vendo? Deputada da... Então longe, estamos forte. longe, na boca do mundo. Então essa semana, deputada, vai ser muito importante, porque nós precisamos afirmar, As políticas ao nível nacional foram todas extintas, a maioria delas vive hoje a míngua, sem nenhum tipo de recurso, mas aqui no nosso estado não, Nós que temos essa origem, e temos esse sentimento de pertencimento da nossa vinculação, a nossa bancada, aos agricultores familiares, agricultoras e agricultoras, Então,
essa semana é muito importante essa mobilização para dizer que nós estamos atentos. Né? Vamos chegar com tudo. Isso. Eu acho, essa semana, no dia 25, já falei aqui, vou repetir, foi a Jornada dos Lavradores, e nosso Benoni, que é um criador, né, junto com a Pastoral Rural da Diocese de Alagoinhas, a Maria Helena, do MMTR, dos Trabalhadores Rurais do Nordeste, também presente, e o nosso prefeito Germano, lá em Ribeira do Amparo, que deu todo o apoio. A jornada foi um dia de luta, de cultura, de festa, mas também de afirmação do nosso interesse para que os homens e as mulheres que vivam na agricultura vivam com dignidade. Com essa certeza de que se o campo não planta, a cidade não janta. E nenhum direito a menos. Essa também é outra afirmação. E aqui na Assembleia, coordenada pelo senhor com o Fórum da Agricultura Familiar, vamos ter a audiência pública no dia 7. E no dia 8, pela tarde, o nosso mandato, com o apoio do senhor também, de todos que compõem o Fórum e outros movimentos da agricultura familiar, teremos uma sessão especial. E hoje a gente pode dialogar tranquilamente, porque nós temos o secretário Josias Gomes na SDR, a Celinha, que é uma outra lutadora na Bahiaté, a nossa companheira Elisângela, que é coordenadora do Fórum. Então, todas essas pessoas, né, vêm se somar conosco, porque sempre foram do movimento social, hoje estão ocupando cargo de governo, mas são da mesma luta, como o senhor também, quando estava dirigindo o INCRA, nunca se ausentou de estar presente com as nossas batalhas lá no interior, que eu ainda era movimento social. Então esse é o bem bom que nós temos na vida, é ser da luta, ser do poder, mas sempre entrelaçado no objetivo de fazer um mundo mais justo, uma Bahia mais justa, cada município onde as pessoas moram, sentir que não estão só, tem gente aqui na Assembleia que luta por eles e que sente também o apoio do nosso governador Rui Costa, como foi esses 2 dias que eu te falei. O dia que foi a Pedro Alexandre, o governador estava lá bem tranquilo, recebeu todos os movimentos, dialogou sobre as situações com aquela preocupação. Sempre percebendo, hoje e amanhã vai ter muita gente aqui na cidade, dando atenção às coisas emergenciais. Mas a recuperação da vida das pessoas, do trabalho das pessoas, principalmente dos que moravam sem famílias, viviam da agricultura familiar, da pesca, lá na barragem dos Quatis. Então essa é uma barragem que precisa ser reconstruída, né, de um padrão bom, porque era da coisa da comunidade, e poder garantir a sobrevivência das pessoas, ter a renda. Eu fui esses dias nessa feira literária, lá no Paiaiá, quantas pessoas levaram para lá a sua produção, né, do doce, da cocada, do picolé, daquilo que faz as pessoas terem a renda. Como o povo que já exporta hoje a cerveja do umbu, ou a cerveja do ouricuri, ou seja, a nossa agricultura familiar está se expandindo, está se fortalecendo. E, claro, conta com o nosso apoio aqui. Muito bem, e também vai ter uma grande feira, né? 3 dias de feira, com os produtos mais diversos, de qualidade, comida de verdade, que quem quiser participar. E você que é produtor, que tem produção a apresentar, pode procurar Priscila e Mara aqui na bancada, porque elas estão organizando a participação. E agora agradecer, né? Agradecer de coração essa participação, essa deputada que é um exemplo e estímulo à participação política das mulheres. Né? Com certeza. Ver uma mulher falando desse jeito, né, na verdade, é um orgulho. Né? E as mulheres, que o lugar da mulher é onde ela quiser, e a política tem um espaço muito grande, que, na verdade, as mulheres, né, precisam estar no poder, né, de fato. E a vereadora Marta Rodrigues, também outra, né, da melhor estirpe. Fortaleza. Partido, essas mulheres, e elas se unem logo, né? Quando vê uma mulher falando, aí aparece. Já batemos palma. Mas, deputada, muito obrigado pela sua
participação que enriqueceu, né, esse minuto da democracia. Né? Mas, infelizmente, esse tempo aqui, que é um minuto de 30... Acabou, né, Priscila? se esgotou, mas nós agradecemos, né, a sua participação e dizer que outras oportunidades teremos aqui para discutir, né, a ação. Essa imensa ação não cabe em tão pouco tempo. Né? Então, muito obrigada, deputada Fátima Nunes. Obrigada, deputado Marcelino Galo. Agradecer a todos e a todas que nos acompanharam aí, que mandaram mensagem, a vereadora Marta Rodrigues, o ex-prefeito Lelei, e mandar um abraço para o nosso companheiro Marcos de Novassori, que foi o militante forte para a gente fazer a feira literária lá junto com Geraldo Prado. E convidar o senhor, deputado Marcelino, junto com toda a assessoria aqui, para pegar um carro-dia e ir lá visitar o Paiaiá. É a maior biblioteca rural do mundo. Não é coisa pouca. Agradecer ao nosso secretário Jerônimo Rodrigues, passou o dia inteiro conosco numa dedicação exclusiva. Ouviu cada poesia, folheou cada livro, olhou para aquelas mães que vieram acompanhando as suas filhas e filhos que vieram fazer apresentação artística, de música, de cantoria, de cordel. Foi um dia belíssimo e eu quero que vocês e o senhor coordenem a nossa bancada para a gente fazer mais um dia lá de visita. E agradecer imensamente a minha mãe, Maria Oliveira, que certamente está me ouvindo lá, que eu preparei lá o computador para ela me assistir, e que tem quase 100 anos, é uma centenária. E agradecer a toda a minha família lá de Paripiranga, nosso vice-prefeito Marcelo Salles, que está no meu gabinete, e o vereador Gilson Borges, e a todo o povo que compõe a equipe lá com o nosso prefeito Justino Neto. Essa parceria, né, de amigos, de batalhadores, de companheiros, que fazem com que a gente possa cada vez mais conquistar um mundo melhor, um mundo de oportunidades, e mesmo resistindo a esse retrocesso, a gente não vai ceder. Ninguém solta a mão de ninguém e nós vamos vencer esse tempo de ditadura sutil, cruel, perversa, mas a resistência é quem vai fazer a vitória.